Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. Estamos aqui começando mais um trimestre da lição da Escola Sabatina da Igreja do Sétimo Dia. E primeiro de tudo, estamos começando na semana onde celebramos o Natal. Então, João e eu aqui queremos desejar a todos os nossos amigos, os nossos ouvintes aí, um Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Deus abençoe vocês nesse dia. É sábado, né? Sexta para sábado e Natal. Que bênção, né? Poder Natal, exatamente. Que maravilha. E esse trimestre vamos estudar o livro de Hebreus. Dando continuidade, acho que uma série de estudos, estudamos o livro de Isaías, agora estudamos no trimestre passado o livro de Deuteronômio, e este trimestre começamos com o livro de Hebreus. E é outro livro que tenho que sempre confessar, né? Não sabia muito, não. Então vamos estar estudando junto aqui. Vem com a gente. Se tiver alguma dúvida, deixa os comentários embaixo aqui. Se você também gosta dos nossos vídeos, compartilhe, curta o vídeo para que outras pessoas também possam achar com mais facilidade. Então, essa carta ao livro de Hebreus, duas coisas interessantes que eu também não fazia a menor ideia. Eu sempre ouvi dizer que o livro tinha sido escrito por Paulo. Só que o começo desse livro é diferente dos outros livros, que sempre tem uma introdução, e esse aqui não tem. Então, não sabíamos que era Paulo por um bom tempo. Tinha uma certa suspeita, porque Paulo tem um estilo dele escrever, ele tem aquela profundidade teológica, então as pessoas liam o livro de Hebreus, a primeira pessoa que vinha à mente era Paulo, o apóstolo Paulo. Mas Ellen White, que é uma das fundadoras da Igreja Adventista, e acreditamos nas suas escritas, ela disse que foi Paulo quem escreveu. Então, hoje sabemos que é Paulo. E a outra parte interessante, que eu também não sabia, é que nessa introdução do livro de Hebreus, não diz especificamente qual que era o povo a quem essa carta estava destinada. Só sabemos que era um povo cristão. Então, olha só, duas coisas aí que nós sabíamos, estamos aprendendo hoje sobre o livro de Hebreus, e sabemos também que esse livro de Hebreus não é apenas uma carta, que ele é um sermão. Exato, e é interessante a gente falar carta aos Hebreus, né? Porque a maioria do Novo Testamento é Paulo, né? E Pedro escrevendo cartas para comunicar com um com o outro, mas você vê que, por exemplo, Paulo escreveu o livro de Romanos. Romanos é quase como um tratado teológico, é mais preparado, né? Os outros livros de Paulo, as outras cartas, cartas que ele escreve de um lugar para o outro, uma coisa bem, bem rústica, né? E o livro de Hebreus é parecido com Romanos, no sentido que ele é um sermão, né? Ou podemos até pensar como se fosse um discurso. Você pensa, por exemplo, os discursos recentes da história nossa, que mudaram o mundo, né? Pensa, por exemplo, o discurso do Martin Luther King Jr., naquela marcha que ele fez em Washington pelos direitos civis americanos, 250 mil pessoas. Ele fez um discurso: eu tenho um sonho que meus filhos possam entrar na escola com os filhos brancos, e moveu a nação, né? Então, o poder do discurso, o poder do sermão é algo muito poderoso, né? Então, se você olhar, por exemplo, essa carta de Hebreus, a gente vai olhar durante esse trimestre, vai ser bem interessante, porque foi um sermão que foi escrito para encorajar os judeus que viraram cristãos. Agora, lembra, uma semana atrás, a gente estava estudando Deuteronômio, né? Que eram os filhos de Israel que estavam sob a liderança de Moisés e estavam se formando como povo, né? Estavam entrando na terra de Canaã. Agora nós estamos em Hebreus, a gente passou mais de 2000 anos, né? O povo já formou, já se virou um povo, já virou um rei, um reinado, já teve vários reis, já se dissolveu, foi conquistado pela Babilônia, depois pela Grécia, depois por Roma. Aí depois, no contexto de Roma, Jesus vem como Messias, morre na cruz e passa-se algumas décadas, aí esse livro é escrito. Então a primeira pergunta que esse livro tenta responder é o quê? Onde está Jesus e o que ele está fazendo agora? Não é? Porque não sei se você se lembra, Pitu, no relato da crucificação de Jesus, tem um momento que se diz que a cortina do templo foi rompida, né? Isso aí não é só uma coisa literal, mas isso aí tem um sentido simbólico muito grande. Quer dizer o quê? O sistema de sacrifícios, que até semana passada a gente estava estudando em Deuteronômio, esse sistema não é mais válido. Por quê? Porque esse sistema apontava para quê? Para o Cordeiro de Deus, que era Jesus, que morreu na cruz. Então esse sistema cessou e acabou. Agora, para eu e para você é fácil falar isso, né? Porque a gente nunca fez isso, né? Agora, para aquele povo que era acostumado a ir no templo e matar a ovelhinha e oferecer pelo perdão dos pecados, de repente você fala para eles, acabou isso aí, não tem mais isso.
É a mesma coisa de eu dizer para você, Pitu, não vai mais na igreja. Ou, Pitu, não precisa trabalhar mais, que agora você vai ganhar seu salário de graça. É uma mudança radical. É uma mudança completamente... Seria bom. Mas o que acontece? Eles estavam tentando entender, e tinham muitos judeus que viraram cristãos. Os apóstolos, inclusive, eram judeus e viraram cristãos. Tinha outros que eram gentios e viraram cristãos. Para esses aí, não teve problema, que eles nunca sacrificaram animais, mas para os judeus isso era um problema. Então, esse livro, por um lado, ele traz mais clarificação de que, ei, na verdade, agora Jesus não foi só o Cordeiro de Deus, ele também foi o sumo sacerdote. Ou seja, agora ele está no céu, num santuário celeste, fazendo o mesmo trabalho de expiação de pecados num contexto celestial. Por outro lado, também, ele encoraja as pessoas daquela época a ficarem firmes na pessoa de Jesus e não mais no templo e no sacrifício. Por quê? Porque, historicamente, você vai ver que alguns anos ou décadas depois, o que acontece? A destruição de Jerusalém, que Jesus previu em Mateus 24. Jerusalém é sitiada pelos romanos e é destruída, o templo é destruído. Então, Paulo está escrevendo em Hebreus justamente para que, quando isso aconteça, a cabeça das pessoas, dos judeus que viraram cristãos, não entre em colapso. Pô, acabou o templo, onde eu faço sacrifício agora? Acabou minha religiosidade. Não. O Espírito Santo está no coração. Jesus, o Cordeiro de Deus, está no céu agora. Não é? Então, a conexão com Deus continua. Isso. E outra coisa que também a gente tem que ver, que você estava justamente falando, né, o povo. Mas como a gente não sabe certeza qual que era esse povo, quando que na história ele estava? E uma coisa interessante aqui que a gente pode ver em Hebreus 2, 3 e 4, eu quero ler para vocês, que diz assim, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E olha só a resposta. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pelos que a ouviram. Isso está no versículo 3. Ou seja, pelos que a ouviram, refere a pessoas que ouviram de outra pessoa. Então, esse povo aqui viu essas palavras ou não presenciou diretamente da boca de Jesus. Eles não conheceram Jesus. Então, é um povo que já tinha passado, como você falou, certo tempo, certos anos, talvez décadas, não sabemos, né? Porque se Paulo escreveu, a gente sabe que já é depois. Então, ele está escrevendo para esse povo que não ouviu diretamente para eles. E todas as cartas, quando Paulo escreve, têm um certo objetivo. Ou porque a igreja está meio fraca, ou porque está acontecendo certas coisas. E para esse povo aqui, olha o que estava acontecendo. Eles estavam vivendo numa época que, se você dizia cristão, você sentia uma certa perseguição, tanto pelos romanos, porque talvez eles não entendiam a religião, não entendiam o que eles estavam fazendo, poderiam se sentir ameaçados, tanto como pelos judeus, né? Porque eles achavam que se você era cristão, era contra eles, porque eles tinham a verdade. Então, essa parte acaba distinguindo esse povo do resto do povoado, do resto da nação. Então, eles eram perseguidos não só verbalmente, mas às vezes até fisicamente. Então, imagina como que é a sua fé, se você quer ser cristão, numa sociedade onde todo mundo te olha de uma maneira torta, te menospreza, de repente te considera inferior, né? Então, sua fé fica abalada. Essa carta aos Hebreus vem para falar sobre isso, né? Para dar ânimos ao povo, né? E olha só, em meados do primeiro século, teve um escritor chamado Tácito, e olha só o que ele fala sobre o cristão, considerando culpados de ódio contra a humanidade. Então, não era só, de repente, aquele povoado, né? Todo mundo que era cristão era culpado. Tinha que culpar alguém pela desgraça no mundo. Vamos culpar os cristãos. Então, aí, né, como é que fica a nossa fé? Abalada. E olha só, os cristãos também naquela época, eles estavam com muita dificuldade, porque muitos sofriam, como eu já falei, ataques verbais, outros sentiam e sofriam ataques contra a sua honra, outros até estavam na prisão, e outros ainda, só por tudo isso, imagina, estresse e você está cansado. Então, essa carta vem em bom tempo para que o povo possa dar uma animada, dar aquela retomada e para continuar, porque como a gente sabe no decorrer da história, os cristãos sempre sobreviveram e continuaram levando a mensagem, que é essa maravilha dessa carta aqui, que é esse sermão aos Hebreus. Isso é interessante, na feira diz isso, ó.
que os cristãos eles tinham um estilo de vida que era antissocial e subversivo, não é? A lealdade aos deuses ela era expressa nos sacrifícios. Então, por que os judeus não eram perseguidos? Porque eles sacrificavam. E ao sacrificar, parecia que eles eram leais ao César, né? Porque o César também tinha sacrifícios pagãos. Mas o que acontecia? Os judeus viraram cristãos e pararam de sacrificar. Então, eles começaram a se tornar completamente alheios à ordem social da época e se tornaram uma ameaça, né? Agora, olha o que diz aqui, que é muito bonito, ó. Para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho. Então, Paulo estava motivando os cristãos daquela época a se agarrarem à fé, se prenderem a Deus em oração, porque Jesus estava vivo e trabalhando. Jesus não estava no meio deles, mas Jesus estava e está no céu, ministrando como sumo sacerdote em nosso lugar, né? E lembra para as pessoas que não são muito familiarizados com o sistema sacrificial do Velho Testamento, o sumo sacerdote, qual que era? Era aquele que uma vez por ano ia lá e fazia o sacrifício no Santo dos Santos, né, se eu não me engano, e ele expiava os pecados do povo para todo o ano, né? Então, esse sumo sacerdote, depois que Jesus morreu, ele perdeu o emprego, né? Ele deve ter arrumado outra coisa para fazer na vida dele, certo? Porque Jesus agora começou a fazer essa função para toda a humanidade. Então, esse livro vai de encontro com essa necessidade, para nos manter em oração com o verdadeiro sumo sacerdote que está trabalhando por nós, por mim e por você agora. E o trabalho que quer é contar para outras pessoas sobre essa realidade, né? Então, Peter, eu queria encerrar lendo os primeiros versos desse livro, porque é um dos começos mais bonitos. Como você disse, não é uma carta a ninguém, é um sermão, mas começa de uma maneira muito poderosa. Eu quero ler os primeiros 3 versos e a gente termina aqui, ó. Olha o que diz em Hebreus 1:1-3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou a nós por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação de pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, é um livro sobre Jesus. Então, por mais que a gente, durante esse trimestre, às vezes se confunda, vai entrar em coisas mais técnicas, a gente tem que lembrar que é um livro que revela o caráter de Deus em Jesus. E olha o que diz aqui: depois que ele realizou a purificação de pecado na cruz, ele foi para o céu e se assentou à direita do Pai, está lá mediando por nós. Então, Jesus é o resplendor da glória de Deus. A gente tem que aprender cada vez mais, e esse trimestre vai ser uma lição para nós, a focar na vida de Jesus. Então, nada mais apropriado que a gente começar essa lição, Vitor, gravando no dia do Natal, né? Porque Deus falou por muitas maneiras, né? Mas ele falou nos últimos dias através de um filho, e nós estamos aqui para ouvir esse filho, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa ficar firmes aí no estudo desse trimestre, né? Vamos encerrar com uma oração? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado pelo este estudo, pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. E esperamos aprender muito sobre o livro de Hebreus e essa carta que é tão relevante hoje na nossa vida. Agradecemos também pelo Teu nascimento e agradecemos pelos nossos ouvintes e a todos aqueles que de alguma forma ou outra conseguem ouvir essa nossa mensagem. Esteja com cada um dos nossos ouvintes essa semana, esteja com o João, comigo também, no decorrer deste trimestre, ao estudarmos a cada semana este livro maravilhoso. Que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.